nome é Tereza e eu sou uma plantadora de floresta e gosto muito do que eu faço. O Brasil é um país de grandes extensões territoriais e com uma grande diversidade de condições de relevo, solo e rochas, não é? E com isto nós vamos ter uma diversidade grande também de ambientes biológicos. A natureza, tanto vegetal quanto animal, ela necessita dos nutrientes básicos, né? Ferro, potássio, cálcio, magnésio, mas esses nutrientes básicos, eles passeiam do solo aos vegetais e dos vegetais aos animais graças à energia calorífica e graças à água. Então a água é um condutor. Uma coisa já é sabida, que o ser humano ele consegue ficar 40 dias sem se alimentar, sem comer, mas não consegue viver 3 dias sem ter o contato com a água. Não se consegue. Boa parte das pessoas, elas não têm essa percepção, essa informação do caminho que essa água faz até sair na sua torneira, na sua casa. Esse aqui é o planeta das águas. Será? Quando mais de 1,5 milhão de pessoas morrem a cada ano por beber água contaminada e nós não sabemos tratar a água também com respeito. Então, à medida que a gente vai comprometendo, contaminando essas águas, não tem retorno. E numa escala global, do tamanho das populações, do uso dessa água, da importância, torna-se uma coisa dramática. A gente já tem exemplos no mundo hoje de guerras por conta da água, né? Que vai ser o grande conflito, com certeza, vai ser em relação a esse recurso, a água. Mas então, como que se preserva a água? Preservando os corpos hídricos que nós temos disponíveis. Como se preserva um corpo hídrico? Mantendo suas matas ciliares intactas, porque praticamente quase toda a poluição difusa que hoje nós encontramos nos rios, elas vêm, não vem ela vem de fora, ela vem da terra para o rio. Então quando a gente vê um rio sem mata ciliar, o rio perdeu o filtro natural que o protege. Ela funciona como um corredor ecológico por onde você tem fluxos biológicos, fluxos gênicos, o fluxo de animais, de insetos, enfim, uma série de vidas, de formas de vida que ali se desenvolvem e a mata ciliar provoca essa conexão. Além de funcionar, por exemplo, como uma barreira contra pragas da própria agricultura, das próprias culturas, ela provoca isso, à medida que ela hospeda uma série de insetos, de pássaros, que vão predar, que vão ajudar a manter o equilíbrio dessas áreas. Então, essa faixa ao longo do corpo d'água é fundamental para a saúde dessa água que chega na nossa torneira. Essa aqui é uma área que a gente reflorestou, que era toda degradada. Essa represa, a gente tinha um problema sério com ela de seca no período de estiagem. Na época do inverno, ela secava, não tinha água para irrigação. Os produtores sofriam muito com falta de água para fazer irrigação na lavoura. E hoje, depois de 6 anos, a gente anda nessa mesma área, já está toda reflorestada com 70 espécies de árvores nativas e onde a represa também não seca mais. No começo, o projeto foi um projeto piloto. Então, teve parceria da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do LERF, o Laboratório de Ecologia Florestal da Exalc, da Prefeitura de Sumaré, dos assentamentos, da SHD e da empresa financiadora. Bom, o nome do projeto é Biodiversidade. O nome do nosso grupo é Os Pioneiros. E o que nós fazemos aqui dentro mesmo, a aula teórica com Wanda e a aula prática, nós vamos para o campo mesmo, aprender no campo através de capina mecanizada, semi-mecanizada, adubação e tal.
A gente pega os adolescentes, os jovens que estão em situação de vulnerabilidade social e coloca-os para fazer esses projetos de meio ambiente. Então a gente capacita os jovens e recupera a área. Então eles entram em contato com a legislação, com as metodologias, né, com diagnóstico de campo, saber quais são as situações que o homem provocou ali, qual seria a melhor ação de restauração para aquela situação, e também a parte prática de plantio. Então eles passam também pelo plantio de mudas na área a ser restaurada, e mais importante até do que o plantio de mudas, é cuidar da área. Bom, eu estou no projeto há 2 anos e 4 meses e na minha vida mudou tudo mesmo, assim, porque eu não tinha consciência o que era um APP, não sabia o que era um reflorestamento. Para mim, se eu estivesse plantando eucalipto só numa área, para mim eu estava reflorestando, estava fazendo a melhor coisa que tivesse. Então vai ter que ser retirada a cultura anual e feito um plantio total com mudas de espécies arbóreas nativas, certo? E qual é a base de cálculo que a gente usa? 1.666 mudas por hectare. Então essa é a base de cálculo para uma ação de plantio total, que é no caso onde tem cultura anual, onde tem cultura perene. A minha visão era uma visão um pouco preconceituosa em relação a projetos assim, que era mais para propaganda, para figuração, e a minha visão mudou totalmente. Eu sou um dos maiores defensores de projeto assim. Tem que surgir novas iniciativas, e as iniciativas assim têm que ser replicadas em outras cidades, né, porque muda a forma do jovem olhar as questões ambientais, o seu posicionamento perante a sociedade também, que mostra novos caminhos, e também promove a restauração de matas ciliares, protegendo um recurso valioso que é a água, mais importante que tudo. A gente sem combustível, a gente anda a pé, de bicicleta, de outras formas, mas sem água, a indústria não funciona, a agricultura não funciona, a gente não tem água para beber, não cozinha, não tem lazer, não tem nada. Então esse projeto é muito importante, e é muito importante porque as pessoas envolvidas acreditam no projeto. Olha só, desde que o projeto começou em 2004, já passaram pelo projeto mais ou menos uns 30 jovens. Desses 30 jovens, nós temos acho que mais ou menos uns 8 que fizeram, estão fazendo, vão fazer o técnico ambiental. Quer dizer, então nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que além de capacitar, esses jovens procuraram se formar, né, se aprimorar e ter uma formação, né, escolar mesmo, que os capacite para exercer esse trabalho na área de recuperação ambiental. Na minha visão de futuro para a minha vida profissional mudou porque, assim, eu pretendo fazer um curso técnico agora, quando der, né, e mais para frente mesmo a biologia ou a engenharia florestal mesmo, sei lá eu. Vamos ver daqui para frente. Mas eu tenho uns 3, 4 mil alqueires de mata fechada, nativa. Eu nunca corto uma árvore. Isso aqui é tudo natureza. Né? Eu tenho cachoeira, e eu tenho muitas minas d'água, eu faço a preservação. Então, como eu não tenho poder aquisitivo para comprar muda, eu desenvolvo a semente e devolvo à natureza. Quando está grande, assim, ponto de plantar, né? Então, cada semente, cada fruta, cada árvore nativa que eu acho, eu planto. O meu pai retirava muitas madeiras, peroba, no Paraná, e hoje eu tenho a consciência pesada, que eu via meu pai tirando aquelas madeiras maravilhosas, que é falta de conhecimento, né? Então, cada árvore que eu planto, eu estou devolvendo à natureza o que meu pai retirou da natureza. Então, eu já plantei mais de 1000 árvores. E tem o projeto também da mata ciliar, que foi plantada 346 árvores. Mas o meu propósito é plantar 12.000 árvores, que esse é o meu objetivo. Eu vivo brigando com os vizinhos que são anti-ecológicos, que cortam a árvore. Eles entram com o uso capião e eu tenho que defender a minha mata. Porque se eu não estiver aqui, eles matam bicho, eu tenho muito capivara. Então eu preservo mesmo, eu entro na briga, eu estou sozinha contra o mundo. Mas eu encaro de frente, eu não tenho medo de nada. Eu estou aqui para defender a natureza e plantar.
O pai ensinou a preservar o meio ambiente, as capoeiras, beira de rio, nascente. Não, o pai não deixava derrubar uma árvore. Então eu cresci com isso aí na cabeça. E essa capoeira eu cerquei ela, não deixei mais o gado entrar. E ela formou. Então eu fui o primeiro aqui que plantei 250 árvores. Plantei, cuidei delas e cresceram, já estão árvores de 8, 10 metros. A umidade aumentou. Existia uma mina de água de 1 polegada, hoje está em torno de 2 polegadas. E outra mudança que começa a aparecer os bichos, capivara, muita qualidade de bicho começa a aparecer. Aonde eu plantei árvore, eu tenho abelha. Então é um meio também de você ter uma renda, sem precisar de você estar preparando o terreno e arrancando alguma árvore que tem, né, para plantar. Sem plantar você tem uma renda. Olha, para nós essa questão ambiental ela veio naturalmente. Nós nunca tivemos que nos preocupar assim com a legislação, porque nós sempre tivemos dentro dela. Nunca faltou mata aqui, nunca fizemos nenhuma coisa que agredisse o meio ambiente. A filosofia da família sempre foi preservar. Então, quando foram chegando as leis para nós, precisa disso, já temos, precisa daquilo, está em ordem. Então, a gente sempre esteve dentro dessa questão ambiental. Então, para nós, a preservação surgiu por gosto mesmo da família de ter. Desde o tempo do meu bisavô teve essa mata aqui no interior da fazenda e que ficou preservada. Ele quis, ele gostava de ter árvores, de ter bichos, de sair para fazer piquenique com a família, entrar no meio dessa floresta. E a gente desde pequeno viveu essa cultura, né? Então para nós essa preservação foi naturalmente. Hoje ela já é um meio de agregar valor às culturas agrícolas. Então hoje quem tem uma mata dessa já pode ter um produto agrícola mais valorizado. E isso para nós veio a agregar valor a tudo que a gente tem. Então para nós tá sendo a coisa está crescendo naturalmente. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Aqui é um processo erosivo de grandes proporções, passando por uma vossoroca já. Isso também está ligado com a monocultura da cana, que os canavieiros, querendo a máxima produção e o máximo da exploração da terra, eles plantam em áreas de drenagens que não deveriam ser plantadas, ou muito próximo dessas, fazendo com que o escoamento superficial ocorra dentro desses canais de drenagem, intensificando o processo erosivo. Então, com a vossoroca, todo o solo que é retirado desse local, ele vai ser conduzido para o rio e causar o assoreamento. Então essa área ela tem um histórico de ela estar inserida numa monocultura de cana. Durante 2 meses a gente fez o plantio de 10 hectares. Desses 10 hectares a gente implantou 15 mil mudas. Com 2 meses após, 2 meses e meio para mais exato, veio o fogo criminoso que pulou da cana e entrou na área ciliar e queimou 6 hectares. Então dos 10 que a gente plantou, a gente perdeu dessas 15 mil mudas, a gente perdeu aproximadamente 12 mil mudas. E após um ano, que seria em janeiro de 2010, teve uma enchente e inundou toda essa área. E além dessa enchente, ela também trouxe vários sedimentos. E os sedimentos fizeram com que a própria área de APP fosse assoreada, aterrada. E o rio também. Isso causou um dano ambiental severo e um prejuízo no abastecimento público municipal. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. A região de Jaú está ocupada há aproximadamente de 100 a 150 anos pela agricultura, iniciado pelo café, depois pela cana-de-açúcar.
Então a floresta sempre foi vista como um problema, um empecilho para o desenvolvimento agrícola, sempre foi algo sujo, feio, lugar de bicho peçonhento, lugar de maldade, de espíritos ruins e assombração. A gente tem uma situação na bacia do Rio Jaú, né, onde a gente está trabalhando dentro do projeto Matas Ciliares, de apenas 3% de vegetação nativa, espalhadas em pequenos fragmentos. Então, a árvore, a floresta não faz parte do dia a dia das pessoas. Então, um projeto para recuperar floresta, plantar árvores dentro de uma propriedade, seja do pequeno, do médio ou do grande proprietário, é um impacto cultural muito grande que a gente tem tido tentando explicar através de conversas formais, em palestras nos sindicatos rurais, em conversas informais com os donos das terras. E tem sido uma dificuldade muito grande para a gente quebrar essa história de 100, 150 anos para uma nova cultura, uma nova realidade que é produção agrícola com floresta, pelo menos ao longo das margens dos rios e das nascentes. Eu sou a líder do pessoal aqui, eu que acho os pessoal para trazer para cá. E a gente vê que os pessoal vai em casa, traz serviço e eu fico triste porque eu não posso, né, nem prometer mais nada para eles, né. A gente pega nomes, tudo, mas naquela tristeza porque saber que vai parar, né. Então, eu só queria pedir para que o responsável, né, que, sei lá, que alguém que visse o nosso trabalho, que eu acho que é um serviço que, essas árvores aí, ó, não tinha nada, era só mato aí, ó, como que tá bonito isso aí. Os rios aumentando, esse rio mesmo que passava aqui era desse, vai ver a largura que tá. Então, aumentou as águas, a gente percebe que aumenta, então eu queria pedir, né, para que eles tivessem a consciência e trazer mais serviço para nós aí, para aumentar o pessoal, já que estão dizendo que até 2014 não vai ter mais braçal de cana também, né? Então vamos fazer braçal de árvore, né? Assim como os círios nos olhos a mata protege os rios, o olho d'água. Se o vento sopra e a sujeira atrás, a mata ciliar protege os mananciais. Olhando de cima todo aquele verde, chegando mais perto a diversidade, fervores dispersos a interação faz, a fauna e a flora em tantas cores reais. Debaixo das copas a umidade na terra e no ar, no leito a água mais pura pra hidratar. Um copo d'água limpa na minha mão, uma semente plantada no coração. O discurso da sustentabilidade socioambiental, digamos assim, é um discurso moderno, né? É um discurso que vai permanecer, é uma meta que nós temos que perseguir, mas a sustentabilidade na sua totalidade a gente nunca vai conseguir. E o sistema ele tende a transformar tudo numa mercadoria, né? Então, isso virou muito hoje. Porque tem um apelo na sociedade, então vamos falar de meio ambiente, né? Mas na maioria das vezes é um verniz, né? Então, tanto é que você vê, a iniciativa privada tem grandes investimentos nas recuperações, em manutenção, em pouquíssimo. É uma dificuldade imensa de você buscar essas parcerias, né? E na prática seria um grande parceiro. Quer dizer, nós temos mais de 6 bilhões de pessoas que consumimos, destruímos, né? Que convertemos florestas em áreas de pastagens, que convertemos florestas em áreas de agricultura. Hoje eu enxergo a questão ambiental como uma coisa muito séria, mas o mais sério é o ser humano nessa, né? A organização do ser humano, a sociedade, como é que ela se relaciona com isso? A vida do planeta não pode ser só, né, a questão da produção agrícola, da produção pecuária, da produção industrial,
né, que nos alimenta, que nos enriquece, digamos assim. Mas é preciso pensar na outra parte da natureza. Nós estamos aqui do lado do Rio Pinheiros. A cidade de São Paulo, é um privilégio a gente ter um rio como esse dentro da malha urbana, do sítio urbano da cidade de São Paulo. Que função ele tem hoje para a cidade? Nenhuma. Transportar lixo, transportar esgoto, né? E nós não desfrutamos deles, né? Como um ente natural, muito pelo contrário. Tudo que a gente não quer, a gente joga para ele, né? Como se ele fosse um grande, resolve, leva o sofá, o pneu, né, o animal morto, enfim, o esgoto que nós deveríamos tratar antes de jogar.